Então a ideia que a gente veio fazer aqui é sobre gatilhos mentais, né? O que os gatilhos mentais representam para nós. A gente falou um pouco sobre as adversidades que a gente passou, que a gente enfrenta durante o dia a dia, mas quando a gente vai falar sobre responder, quando a gente não quer responder a alguma adversidade, uma atitude, o que fala mais alto dentro de nós são os hábitos. Alguns chamam de gatilhos mentais. Gatilhos que são apertados em determinadas áreas da nossa vida. São algumas respostas que a gente dá a algumas adversidades que acontecem. Quando vai fugir do controle, você dá uma resposta, você sai de si porque tem uma resposta automática ali para você trazer e dar direto naquela situação. E muitas vezes essas respostas são respostas arcaicas, antigas. São respostas que não precisam mais estar ali. É de um tempo passado, de um lugar antigo, de um homem antigo, de uma mulher antiga, né? São respostas de pessoas que não condiz com as pessoas que querem uma vida excelente, uma vida de graça, uma vida de realização. Ah, mas fica reclamando porque tem a cabeça cheia, não tem resultados favoráveis, não tem resultados, não busca os resultados, até tem a ideia de ter resultados, de querer alguma coisa, mas não consegue por conta das respostas que dá às adversidades. Isso é um problema para todos nós. É um problema, porque uma adversidade ou algo novo que você vai enfrentar e você realmente não sabe como responder, você precisa aprender uma habilidade ali naquele lugar e não buscar uma associação. Lembra que a gente falou aqui sobre nosso cérebro, ele é associativo, ele vai buscar uma resposta lá no passado, guardada, para poder não sofrer mais naquele lugar, que parece ser aquele lugar de sofrimento que um dia você já sofreu, mas não é. Por exemplo, um relacionamento. Você teve um problema no relacionamento passado, e aí você vê uma característica em alguém hoje, parecido, que traz uma lembrança, ou talvez um gesto, passar a mão no cabelo, uma forma de falar, e logo o seu cérebro, ele dá uma resposta acerca daquele assunto, dizendo, ó, tu já passou por aqui, você já passou por esse ambiente aqui, apertou um gatilho ali, é um gatilho mental, de que ali tem um alerta, ali tem um ambiente que você não deve tocar, você não deve encarar algo novo, não dá. E aí a gente desiste muitas vezes das coisas, a gente dá uma resposta que não deveria dar, a gente fala grosso com alguém quando não deveria falar, compreende? Você imagine que a gente falou um pouco sobre isso aqui, você imagine que uma pessoa vai brigar com uma criança de 5 anos, uma criança de 5, 6 anos está o quê? Está aprendendo ainda até falar, mas ela grita com a criança, ela bate na criança, porque ela quer que a criança tenha um comportamento que ela levou décadas para poder adquirir. Se a criança pudesse responder e dizer para a pessoa, pai, mãe, eu sou uma criança e criança faz criancice. Mas ela não pode, ela não tem essa sabedoria. Mas o cabra ou a mulher adulta vê a vida dela sendo uma desgraça, um problema, e acaba descontando no filho ou na filha para que, supostamente, ele quer que a pessoa não se torne o que ele é. Entendeu? Só que a criança não sabe o que ele é. Sacou? Não tem culpa daquilo. Então, aperta um gatilho na cabeça. A minha vida foi tão desgraçada, tão miserável, que eu vou descontar do meu filho. Eu não quero que ele seja assim, eu quero que ele vá por outro caminho. Só que piora a situação do filho. Entendeu?
porque não sabe lidar com as adversidades e aperta um gatilho na cabeça dele, na cabeça dela. E aí que você precisa saber controlar a sua vida. É importante. Ah, pastor, todo mundo consegue controlar a sua vida? Deveria. Deveria aprender, pelo menos. Deveria conduzir a sua vida. Aprender a controlar a sua língua, falar no tempo certo, pensar o que é correto da vida das pessoas, não julgar ninguém e nem pré-julgar ninguém. Porque a gente tem a mania muito severa de pré-julgar as pessoas. Porque sempre vai apertar um gatilho mental. Aí vem um gatilho mental dentro da nossa cabeça de que as pessoas têm que ser melhor, têm que ser boas, têm que avançar, mas não mais do que eu. Ou eu não preciso dessa pessoa, porque o orgulho deixa essa pessoa, deixa ele melhor do que ele. Nem sabe disso, mas o orgulho diz: eu não preciso de você. Você está querendo me ensinar? Quem é você para me ensinar? Você erra tanto. Só que todos nós podemos cometer erros, não necessariamente devemos. Devemos aprender com os erros ou aprender com alguém que errou, para que a gente não cometa os mesmos erros. Ou deveria ser assim. Só que, pensando no pressuposto de que a gente comete erros, a gente nunca vai parar de cometer erros. O que eu posso fazer? É aprender com o melhor que você tem para me dar. Devemos aprender assim. Deveria ser assim. Percebe? Eu tenho uma convicção, vamos lá, eu tenho a convicção de que ninguém vai acertar sempre. Todo mundo vai errar. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Então, eu preciso olhar com benignidade para alguém. Ao olhar com benignidade, encontrar o melhor nessa pessoa. O melhor dela pode me ajudar. Até o pior dela pode me ajudar, porque o pior dela, eu posso enxergar o pior dela e não representar esse pior dela. Entende? Só que passo a ser, na palavra prerrogativa que tem que ser dita, burro, lesado, ignorante e orgulhoso, de não aprender nem com os erros das pessoas e nem com os acertos dela. O que eu faço? Vai lá, gente. Eu julgo, eu esculhambo, eu não aceito. Eu olho para alguém no altar e vejo ela pior do que eu, alguém que, sei lá, e eu não recebo nada que essa pessoa está falando. O que deveria ser o contrário. Deveria ser, o que ela fez de errado para que eu não faça? O que ela fez de certo para que eu possa copiar? Quais os melhores ambientes que eu posso estar? Eu passo a não ser mais julgador, mas aprendiz do ambiente. Há uma diferença muito grande com isso. Há uma perspectiva de enxergar muito melhor. Quem está aqui entendendo isso? Entendeu? Só que a gente foi gerado não com esse tipo de pensamento. Concorda comigo? Fomos gerados para julgar as pessoas, para rir dos outros, né? A roupa do fulano, o cabelo do outro, o boné do cara, a sandália do outro. Fomos treinados a vida inteira para ser assim, porque riram da gente, então a gente tem que rir dos outros também. Não é assim? Errado. Não deve ser assim, né? Mas não é assim? Mas é errado. É assim, mas é errado. Concorda comigo ou não? E aí tem um versículo aqui que você não pode esquecer. É o base. Nunca esqueça desse versículo. 1 Coríntios capítulo 2. Hoje eu escutei na rádio uma pessoa pregar esse versículo. E foi num contexto tão grosseiro, porque a pessoa ficou com a parte A do versículo. Ficou com a parte A do versículo e não tirou proveito do versículo inteiro, do contexto. Vamos lá. Versículo 16, capítulo 2 de 1 Coríntios.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Pronto, o cara parou aqui e disse, está vendo aí? Ninguém consegue instruir. Ele está errado? Não, está certo. Ninguém consegue instruir a mente de Cristo. Ninguém consegue ensinar a Deus. Consegue? Não. Ninguém consegue ensinar os caminhos, como ele deve agir, o que deve fazer. Aí o cara pega um versículo desse e diz, ele faz quando quer, o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Uma palavra dessa pode surtir muito efeito. Quando a pessoa diz assim, eu estou passando por um perrengue, uma adversidade, doença, falta financeira, então é do jeito que ele quer. Aí surte efeito para ela nunca receber algo incrível da parte de Deus. Percebe? Por quê? Porque o versículo está falando da soberania de Deus. A parte A, concorda? Está falando da soberania. Isso é incrível. Quem pode instruir a mente de Cristo? A resposta é simples, ninguém. Simples e objetiva, ninguém. Ele é o que é e ponto final. Ele é dono do conhecimento e da sabedoria. Tá? Sabedoria é um espírito. E todo espírito quer se mover. Diga, todo espírito quer se mover. Espírito se move, ok? Conhecimento é entendimento. É compreensão da ambiência. É conhecimento, é a letra. Percebe? Mas o espírito de sabedoria se move. Então quando eu falo, e algumas pessoas não compreendem o que eu falo, que conhecimento é o entendimento, é a letra, é o conhecimento, e a sabedoria é a ação do conhecimento. Ninguém compreende isso, vem perguntar, vem falar um monte de besteira, mas o espírito de sabedoria, todo espírito entra em ação correspondente ao que está crendo, e o Espírito Santo, ele detém todo o poder, entende? E todo espírito entra em ação. Espírito manifesto entra em ação, não tem conversa. Não existe espírito manifesto parado, não tem. Não existe. Você vê um demônio manifesto no corpo de uma pessoa, ele não fica parado, a não ser que você mande, ainda assim fica querendo matar o corpo que está. Sim ou não? Quem já viu alguém manifesto? É um espírito. Todo espírito quer entrar em ação, certo? Então o espírito de sabedoria vai fazer você entrar em ação. O espírito em ação, movido pela palavra. Está lá o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. A terra ainda era sem forma e vazia. Mas o Espírito estava lá? Estava. Mas ele estava fazendo o quê? Pairando. Ele estava se movendo. Certo? Pairando. Não estava parado. Estava se movendo. Só que ele entra em poder da ação quando Deus faz o quê? Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Espírito pegou firme e as coisas aconteceram. Amém? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o Espírito que resgatou Jesus dentre os mortos lá no inferno, habita em mim e em você. E esse mesmo Espírito está lá e descrito em Atos, que nós não recebemos espírito de covardia, mas espírito de quê, queridos? De ousadia. Ousadia é o quê? Movimento. Então quando eu falo que nós temos sabedoria, e sabedoria é o mesmo que ação, é baseado nisso. Certo? O conhecimento é a letra, é a ideia, é o verbo que se fez carne. Jesus é a ação de Deus na terra. Ele disse, eu vejo o Pai fazendo, por isso que eu faço o que eu faço. Eu sou a vontade do meu Pai, só faço a vontade do meu Pai. E ele tem a plenitude do Espírito, sim ou não? A plenitude do Espírito. Então ele estava em ação pelo Espírito na terra. Então quando você tem o Espírito Santo, você tem que entrar em ação na terra. É assim que funciona. E na parte A do versículo, voltando para o versículo aqui, ele diz, quem conheceu,
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A resposta é ninguém. Parte B, aí é que a gente aprende. Porque aqui a gente já sabe. Só que a revelação é depois. Ele mostra o que você sabe pela história, pelo tudo que acontece, que ele é soberano, magnânimo, suficiente, excelso. Mas depois de mostrar o que você sabe, ele vai mostrar o que você não sabe. Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos essa mente que ninguém pode instruir. Como acessar ela? Esse é o segredo. A gente precisa acessar essa mente. Olha, essa mente que ninguém pode instruir está dentro de nós. Mas teimamos o tempo inteiro, toda hora, 24 horas por dia, teimamos em ficar no conhecimento de que nos foi instruído desde a infância. Não ousamos. Somos covardes conosco, com a gente mesmo. Covardes conosco. A gente deixa as adversidades ditar as regras da nossa vida, a gente deixa as pessoas tocar na nossa mente, a gente deixa as pessoas ditarem as palavras que a gente precisa dizer ao longo da vida. Nós não ousamos andar na mente de Cristo, que é sobrenatural e habita dentro de nós. Como fazer isso? Você precisa vencer e entender, primeiro entende, onde estão os gatilhos de resposta que você tem para a vida. Quais são os gatilhos de resposta? Quando alguém pisa nos teus calos. Ah, pisou nos meus calos, eu logo saio de mim, desço do salto. Tá, tudo bem, até aí. Só que você sabe onde estão os calos? Não sei, sabe. Porque se alguém pisa nos teus calos, você sabe de onde foi a dor. Em outras palavras, os calos que você fala é o gatilho mental para você dar resposta para a vida. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Pisou nos meus calos, cutucou na minha ferida, eu dou de volta. Tá, Jesus falou: se bater na tua face direita, ofereça a esquerda. Certo? Levando no literal, tá tudo bem. Vamos para uma parte interna nossa. Quem pisa nos teus calos, por que você revida? É melhor oferecer a face para sofrer na carne do que oferecer a tua alma para sofrer na tua alma, na tua mente? O que é mais fácil? Ficar com o olho roxo ou com a tua alma roxa? Eu não sei onde dói mais, mas a verdade é que você precisa cumprir a palavra do jeito que está. Está doendo, alguém apertou nos calos, alguém bateu onde não devia, beleza, identifica onde está aquilo ali, onde foi o problema, para de ser covarde com você mesmo, resolve aquilo ali e nunca mais ninguém vai sofrer, nunca mais vai fazer você sofrer ali. Esse é o gatilho mental das respostas que você precisa dar para a vida. Ah, foi a minha mãe, foi o meu pai que batia em mim, por isso que eu bato meus filhos. O patrão falou comigo grosso, já identifico que quer ser meu pai. E o meu pai me abandonou lá atrás. A minha mãe me abandonou, minha mãe nunca foi minha mãe. Aí você vai ficar com essas desculpinhas até quando? Em vez de identificar a parada, resolver, porque você não é mais um menino de 10 anos. Porque o menino de 10 anos tem birra, reclama, chora, murmura, não tem como outra coisa para fazer. Mas você é adulto, responsável pela sua própria vida. Vai ficar respondendo igual criança? Tendo respostas, sendo dependente emocionalmente dos outros? Como assim? Para pensar se faz sentido o que eu estou dizendo. Para pensar se você não está dando as respostas quando alguém aperta um gatilho. É um amigo seu no trabalho que falou alto com você, você associou lá no fundo alguém, um amigo que lá na infância tirou uma onda com você, apelidou você de tal coisa e hoje você dá vontade de dar um murro nessa pessoa do trabalho.
Para pensar onde estão os gatilhos que oferecem perigo para você não ter a vida excelente que você quer ter. Você entende ou não? Salmos 19, 7. Abre aí. Vamos lá. Salmos 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura o que, gente? A alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Meu irmão, quer mudar os gatilhos mentais e dar respostas e instalar novos drives mentais? Para de só ouvir a palavra. Para de ser um bom ouvinte. Para de ser um maravilhoso espectador da palavra, admirador da palavra. Para de ser um eterno admirador dessa palavra e seja um extremista praticante dela. Porque se você troca os gatilhos mentais pela sabedoria da palavra, as suas próximas respostas vão ser baseadas nisso aqui. E toda resposta de um gatilho mental baseado nisso aqui traz o resultado eterno que ela promete. Quem está entendendo? É simples de fazer? Não. Primeiro você identifica a dor. E não é fácil identificar a dor porque você passou a vida inteira desviando dela. Empurrando com a barriga, dando desculpa. Não, isso é Deus me testando. Até quando coisa fofa? Até quando coisa linda de Jesus? Maravilhoso do Éden. Não faço isso não. Até quando você vai dar essas historinhas, contar historinha para boi dormir? Porque eu sou sentimental, eu sou fleumático. Eu sou muito emotivo. A sua emoção está levando você para o buraco. Sem paraquedas, sem corda, sem ninguém para te ajudar. E como uma areia movediça está levando você para mais fundo. E se Deus quiser, tu tem a salvação pelo menos. Glória a Deus pela salvação. Mas na terra, tu vai sofrer igual o sovaco de aleijado. Porque tu não sabe dar resposta para os problemas. Entendeu? Então a parada é o seguinte: identifica lá onde está o problema. Olha em quem apertou o gatilho mental em você, né? Eu sempre aprendo sobre os gatilhos mentais para vendas. A gente vai falar sobre histórias, reciprocidade, valor, gatilho da escassez, e aí vai, para poder vender. Só que tem os gatilhos mentais que aperta, onde você desmorona, onde você reage, você é reativo. Antes de ser reativo, na hora que você for ser reativo, identifica qual foi a palavra, a atitude, a pessoa. Muita gente vai identificar gatilhos mentais com pessoas. O meu gatilho é tal, fulano de tal. Ninguém na terra é gatilho mental de ninguém, mas o que ela carrega é o gatilho mental que atrapalha a sua vida. Uma palavra de raiva que ela produz, uma desonra, desrespeito, aí ela carrega isso que te atrapalha, entendeu? E ela, usada pelo diabo muitas vezes, né? Vamos dizer assim, ela sabe onde mexer em você e vai falar aquilo ali e acabou.
O que acontece? Você não consegue mudar ninguém, não vai. Não dá, você não consegue mudar fulano, ninguém, perto de você. Agora você pode pegar esse gatilho mental e você fecha o seu... Vou te ensinar uma parada aqui. Todo problema emocional, mental, precisa de uma solução mental também. Todo problema na alma precisa de uma solução na alma, entendeu? E o teu espírito comanda a parada, percebe? Teu espírito está forte, pronto. A Bíblia diz que teu espírito é recriado em Deus, é o que escuta Deus. Então agora você tem que ensinar para a alma, que usa a sua mente para poder se locomover, entendeu? Então você vai fechar os olhos na hora que você vê uma parada ruim, se tranca em algum lugar, que você tem que, vai ter, ali não tem jeito. Ali você tem que rasgar o verbo, você tem que se tranca em algum lugar, respira fundo, prende por 4 segundos, solta contando até 7, faz isso, se acalmou, controlou, manteve a ansiedade no nível estável, pega a sua mão, estende ela assim, levanta bem alto, respirando fundo, controlando, vai e desce ela. Imagine que ela está entrando dentro de você. Aí você vai bem no centro e você pensa naquele gatilho. E você segura bem forte, puxa ele e você solta ele. E você faz isso e agradece a Deus pelo que você fez. Isso vai fazer com que o seu cérebro identifique que você está se tornando livre daquelas coisas. Você identifica a parada, a palavra, a pessoa, o gesto, o ambiente, coloca a mão dentro de você, segura, puxa e joga fora. Respira fundo e glorifique a Deus por você ser o melhor de Deus na terra. Entendeu? É assim que você vai fazer. Percebe? E esses gatilhos mentais vão passar a não fazer mais sentido. Entendeu? Vão passar a não fazer mais sentido. Vão passar a acontecer e de repente, você faz isso várias vezes, até pode ser que na primeira vez você resolva, na segunda, na terceira, e você faz, sempre fazendo isso. Identifica todos eles e vai, você faz isso. Vai chegar um momento que você só vai pensar e você já vai banir da sua cabeça, vai deixando entrar no seu cérebro. Entendeu? É assim que funciona. Você tem que controlar, tem que aprender a controlar. Pela palavra, leia a palavra, aplica a palavra, conselho. Gálatas 5:22, grava na memória, grava na cabeça, coloca dentro de você isso. Entendeu? Em nome de Jesus. Amém?